bonita, tudo bem com você? Boa noite, estamos aqui em mais uma live do nosso podcast, hoje com um assunto super interessante. Entra no nosso canal, compartilhe esse vídeo, traga suas perguntas porque vamos falar de saúde financeira. Roda a vinheta! Estamos aqui com o consultor financeiro, Cássio Souza, e ele vai trazer tirar algumas dúvidas nossas dos telespectadores ou para quem está nos assistindo sobre saúde financeira. Cássio, muito obrigada pela tua presença, é uma honra ter você aqui conosco. Obrigado pelo convite, Raíra, e esse é um assunto tão importante, né? A parte realmente financeira é um tema que a gente precisa discutir mais dentro de casa, com nossos pais, com os nossos filhos. E acho que vai ser um bom bate-papo aqui hoje. O pessoal vai gostar bastante. Cássio, conta pra gente um pouquinho sobre a sua carreira profissional. Raíra, poxa, a minha carreira é meio maluca, na verdade, né? Não foi nada planejada para cair aí no mercado financeiro. Foi algo que, na verdade, eu desenvolvi porque eu gostava muito dessa parte financeira e queria desenvolver para mim. Eu atuava, na verdade, com a parte de comunicação, com eventos, trabalhei mais de 12 anos com a parte de produção cultural aqui em Goiânia. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer economia porque eu quero aprofundar um pouco mais, eu quero investir o meu próprio dinheiro, dos meus próprios pais. Eu falei, poxa, eu acho que esse negócio é interessante. Fui aprofundando cada vez mais, ajudando os amigos. E aí um belo dia, a gente teve o impeachment da Dilma, né? Naquela transição Sim. entre o governo, né, Dilma e Temer. Eu fazia um trabalho de pesquisa para o Ministério da Cultura e não tinha mais o Ministério da Cultura do dia para a noite, não tinha mais trabalho para quem entregar. Sim. E aí eu já tinha um clube de investimentos com alguns amigos, eu já fazia economia aqui na UFG, e aí o pessoal da XP já estava num plano de expansão muito grande no Brasil inteiro, e aí fizeram um convite, Cássio, pô, você já está discutindo, já tem vários amigos, né? Vem trabalhar com a gente. E aí eu fui, né, para a corretora, fui trabalhar com essa parte de investimentos, fiquei por lá quase 5 anos. Depois encerrei essa parte de transição, fui para o BTG Pactual, que é um dos principais bancos, né, internacionais que a gente tem no mundo. E aí resolvi abrir minha própria empresa. Eu falei, poxa, agora quero desenvolver um trabalho um pouco diferente, com menos agitação, né, um trabalho realmente mais customizado. E aqui estou com o Finance Talks e prazer estar aqui contigo. Com menos agitação, mais ou menos, né, Cássio? Porque, assim, quando você é empreendedor, quando você é empresário, quando você é autônomo, as pessoas acham que, assim, pelo fato de você não trabalhar de CLT, é um trabalho que você pode ser a hora que você quiser, do jeito que você quer, e as coisas não são assim. Porque quando você vira microempresário, quando você vira autônomo, o trabalho é redobrado. Sim, eu diria que eu trabalho muito mais, inclusive, do que eu trabalhava na época da corretora e do próprio banco, mas agora, de fato, para o meu negócio, né, discutindo aquilo que, de fato, eu acredito em profundidade, não que eu não fizesse isso por acreditar antes, mas eu acho que agora a liberdade, inclusive, de tomada de decisão junto com os clientes, ela é muito maior. Antes eu precisava ter alguns cuidados, né, às vezes o banco tinha uma linha e eu tinha ter, às vezes, um pensamento, se eu não concordava com aquilo, como é que eu falava aquilo para o cliente. Então, acho que tinha alguns detalhes que acabavam impactando de certa forma. Acho que hoje tem um pouco mais de liberdade para falar isso abertamente com todos os clientes. E, Cássio, para quem está nos assistindo, o que seria, na verdade, vamos dar uma introdução aqui para a gente meio que até ajudar as pessoas. O que seria educação financeira? Quando a gente fala educação financeira, o que seria? Sim. Boa pergunta, viu, Raíra? Porque a gente tanto fala que deveríamos ter educação financeira dentro das escolas no nosso país, e muitas pessoas às vezes nem param para refletir o que é exatamente isso, na verdade. Eu diria que é, na verdade, o conjunto de atividades, de coisas que a gente precisa ter, que pode ser um pouco mais estruturadas, como se a gente tivesse isso dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, por exemplo. Porque, por exemplo, os médicos fazem medicina durante, né, quase 10 anos aí da vida, até sair de fato da residência, e muitas vezes não sabem cuidar do próprio dinheiro. E a gente tem uma série de situações nisso. Os pais, ao levarem os filhos, por exemplo, ao mercado, as crianças ficam pedindo ali, pai, compra isso, compra aquilo. Como é que você explica isso para os filhos, né?
Poxa, você não está numa atividade totalmente estruturada, como uma escola, mas você pode transmitir esses conhecimentos para os seus filhos. Então, são princípios que a gente pode trazer nessa parte de discussão, que são fundamentais para todas as pessoas. E por que a gente fala tanto disso? Porque a gente tem um país hoje de pessoas totalmente endividadas, e se a gente não der esse passo para trás para, de fato, fazer um bom planejamento, o negócio acaba se perdendo de maneira que, às vezes, não tem volta. Sim, isso é verdade. Vamos dar uma olhadinha, ver dos nossos telespectadores quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando. Muito obrigada pela presença de vocês. Inclusive, eu queria até particularmente fazer uma pergunta aqui. Uma das questões que eu tenho super dificuldade é no quesito de controlar gastos. Eu sou altamente consumista e eu tenho essa dificuldade de sempre assim, obviamente, de pegar o meu salário, o dinheiro, pago as minhas contas, pago quem trabalha comigo, mas de verdade o lucro ele fica muito pequeno. Como que a gente pode trabalhar isso dentro do nosso dia a dia, controle desses gastos? Sim. Raíra, fantástico. Eu diria que, inclusive, a boa parte das pessoas são compulsivas. Elas, de fato, compram ali no impulso, às vezes sem raciocinar um pouco se ela, de fato, precisa daquilo que está sendo adquirido. Às vezes é um negócio mais supérfluo, de casa, mas muitas vezes são compras de longo prazo. Às vezes um carro, por exemplo, e ela toma ali um financiamento que vai durar 4 anos, 5 anos. E se ela, de fato, não tiver um nível de controle dessas despesas, isso vira um problema muito grande. Eu diria que, inclusive, essa situação que você passa, que você acabou de ilustrar, é a realidade, de fato, da maioria das pessoas. Ela paga todas as contas do mês e, no final, não sobra quase nada, né? Sim. Na maior parte das vezes. Esse processo, inclusive, de poupar recursos, poupar um pouco de dinheiro, ele precisa ser invertido. Não é fazer do que sobra. A gente, quando recebe o nosso salário, recebe aí o Prolabore, dependendo como é que, se a gente for um empresário, por exemplo, a gente primeiro já reserva ali a parte dos investimentos e aí, eventualmente, o que tiver de planejamento, se é 5%, se é 10%, se alguém é um pouco mais, né, agressivo, né, ao juntar essa grana, 20% do salário, que às vezes acaba apertando muito, e aí do restante que sobra, aí de fato a gente vai partir para pagar aquelas despesas, seja às vezes a escola dos filhos, IPVA, a parte de lazer, as viagens, tudo aquilo que todas as famílias e todos nós sonhamos em fazer. Mas se de fato a gente não planejar isso previamente, a gente vai virar num ciclo, né, de ruindade muito grande e nunca vai conseguir de fato juntar um pouco de dinheiro. Porque o que acontece é que a gente trabalha e na hora que vai receber o salário, na hora que vai receber, fala, poxa vida, a gente fica tão chateado porque trabalha tantas horas por dia e quase que não sobra daquele lucro, porque o lucro para nós trabalhadores, na verdade, é o rendimento de um suor que você teve. Então é tão frustrante a gente trabalhar e trabalhar para pagar a conta, somente conta, é muito frustrante. Sim, eu diria inclusive, Raíra, se a gente falar assim, essa caneca, bom, vou chutar, sei lá, vale aí uns 30, 40, 50 reais talvez. Inclusive, lindíssima, obrigada pelo presente, viu? Poxa, pra gente comprar uma caneca, assim, isso vale para qualquer produto que eventualmente a gente queira. Sim. Quanto tempo do meu salário levou para eu conseguir pagar essa caneca, por exemplo? Quanto tempo a gente dedicou do nosso suor, às vezes de estar ausente com as famílias, com as pessoas que a gente ama, com os nossos filhos, e aí talvez não seja só 30, 40, 50 reais. Porque você vai olhar, e se a gente assim, fizer uma conta, poxa, pega o salário, se a gente eventualmente tiver alguma pessoa que recebe aí salário mínimo, por exemplo, poxa, divide aí pelas horas totais no mês. Às vezes a pessoa vai falar, poxa, foram 10 horas de trabalho. Então, assim, são 10 horas que eu preciso empenhar para conseguir pagar isso. Então, é muito caro, Raíra. Não é porque a gente olha, é uma balinha, é 5 reais, é 2 reais, que não vai fazer falta. A gente precisa fazer um pouco dessa conta invertida em relação ao nosso tempo. Ele é muito precioso e ele não volta. É porque a gente acha que é um gasto tão pequeno que muitas vezes faz falta, sim, no final do mês. E, de repente, a gente vê, vai gastando e olha, fala, poxa vida, não sobrou nada.
com que gasto que eu fiz? Aí depois que você vai, faz o retrocesso, pega o extrato bancário e vê esses pequenos gastos, tá ali, de fato, que realmente os pequenos gastos, por exemplo, vou citar alguns, iFood, que aconteceu muito na pandemia, o crescimento dessa plataforma, justamente pela reclusão que nós tivemos que ficar na quarentena e tal. Então, eu vi que essa plataforma de venda, ela cresceu muito. Se existia antes da pandemia, sim, mas não cresceu tanto quanto nessa época. Então, pequenos gastos, um iFood, uma lembrancinha, faz isso e faz aquilo, e de repente, por mais que seja R$ 2,50, é R$ 1,50, é R$ 3,99, R$ 4,99, quando você vai chegar no final do mês, esses pequenos gastos fazem falta. Muita falta, Raíra. E eu diria que, inclusive, é um grande vilão a alimentação fora de casa. Por uma série de aspectos, né? Poxa, a gente está aqui num podcast de saúde, então muitas vezes a gente, né, se submete a comer ali porque a gente está com a agenda bem corrida, um horário, né, de trabalho bem apertado, e a gente acaba se submetendo a um fast food, por exemplo. E a gente sabe que isso não é saudável, né? Sim. Tem uma série de conservantes, uma série de coisas ali que acaba nos prejudicando em relação à saúde ao longo do tempo. E sofre no nosso bolso também, porque se a gente de fato consegue se organizar, consegue se planejar a nossa rotina de alimentação, de cuidar do nosso alimento, de fazer ali o preparo, de acordo inclusive às vezes com o planejamento nutricional, a nossa saúde vai estar 100% redonda ali de acordo com o que a gente precisa de nutrientes e o nosso bolso agradece, porque fazer essa parte em casa sai muito mais barato do que comer um fast food ou qualquer outro restaurante fora de casa, inclusive. Com certeza. E, Cássio, vamos ver quem está presente no nosso podcast aqui. Agradeço muito a presença de todos. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta para você do seguinte. Eu que tenho pouco na questão, por exemplo, eu recebo um valor X de salário, de outros empregos e tal. Se eu recebo pouco, eu tenho a capacidade de investir esse dinheiro? Porque o que acontece com muitas pessoas quando eu estiver rico, quando eu estiver ganhando mais de 5 salários, enfim, aí começam os investimentos. Para quem não recebe isso, compensa investir ou não investir? Sem dúvida alguma, Raíra. E a gente, quando começa pequeno, a gente vai construindo essa bagagem de conhecimento. E a gente volta exatamente lá nesses princípios de educação financeira. À medida que a gente começa a estudar, e aí não estou falando para a gente sentar 10 horas num dia e passar 10 horas vendo vídeo no YouTube, lendo livros de finanças, nada desse tipo. Se a gente conseguisse 1 hora por mês que fosse para a gente parar e estudar isso, um pouco mais estruturado, sem ninguém atrapalhando, sem menino correndo em volta, 1 hora bem estudada de fato, se a gente fizesse isso, no final do ano são 12 horas. Para a maior parte das pessoas no Brasil, essa não é uma realidade, isso não acontece. A gente mal para, às vezes, para olhar quanto que foi gasto no cartão de crédito. Isso é um fato. Então, se a gente fizer um pouco desse movimento contrário, a gente vai perceber que ao final de 5 anos, de 10 anos, a gente vai ter passado de um nível de aprendizado que antes a gente quase não entendia para um nível muito elevado. E se a gente pegar, por exemplo, e aí a sua pergunta, vou responder isso mais claramente. Hoje, o maior investidor, pessoa física, na Bolsa Brasileira, na B3, chama Luiz Barsi. Esse senhorzinho, ele era engraxate na cidade de São Paulo, Raíra. Nossa. O que a gente fala de um senhorzinho hoje de cabeça branca, de praticamente 90 anos? Que lá atrás tinha o quê? O que ele ganhava como engraxate, praticamente? Quase nada. Às vezes não tinha dinheiro para comer à noite, passava a noite sem comer, e tinha que correr atrás no outro dia para ter ali alguma coisa de sustento. E ele aprendeu devagarzinho a poupar, a preservar um pouco desse capital, fazendo esses investimentos de maneira gradativa. Porque, Raíras, convenhamos, se a gente ganha na Mega Sena, por exemplo, do dia para a noite, 100 milhões, 50 milhões, se a gente já não fazia com pouco, a gente não vai saber fazer com muito dinheiro. E isso fica muito claro, porque a gente vê, por exemplo, vários participantes de reality shows, vários ganhadores da loteria, não só aqui no Brasil, mas fora, voltando que simplesmente à realidade que eles perdeu tinham. tudo, fizeram negócios mal feitos, contratos, né, que não tinham o menor sentido, colocaram dinheiro em umas coisas, sabe, que você não entendia. Então, poxa, se você começa a estudar um pouquinho disso,
com pouco dinheiro, daqui a pouco você já tem um conhecimento mais avançado sobre isso, ainda que seu dinheiro não seja suficiente. Poderia ser muito melhor. Mas, gradativamente, os juros compostos está a nosso favor. E aí, vou trazer um outro pensador, Albert Einstein, que ele fala que os juros eram a oitava maravilha do mundo. Quem tem para receber, ótimo. E os bancos adoram fazer o processo inverso, deixar a gente nesse ciclo, né, para a gente pagar juros para eles. E se a gente fizer o processo inverso em 10, 20, 30 anos, a gente vai estar numa posição muito melhor do que a gente está hoje. E, Cássio, muitas pessoas falam que, por exemplo, investir em imóveis para você ter uma renda base fixa de mês em mês é motivo de sucesso. É verdade isso? Sim e não ao mesmo tempo, na verdade. Isso é muito relativo. Por quê? E eu vou falar porque minha mãe também ama imóveis, não tira o dinheiro dos imóveis, não vende. O negócio dela é só comprar, por exemplo. Para quem se dedica de fato a essa tese de investimento, a esse tipo de ativo, ela vai atrás, ela conversa com diferentes corretores, ela estuda diferentes mercados. Às vezes você não está comprando na mesma cidade, você compra, a gente está em Goiânia, compra um imóvel aqui em Goiânia, compra um em Brasília, compra um em BH. Então você começa a diversificar. Às vezes dentro da própria cidade, compra uma aqui no centro, outro na Vila Nova, outro lá no Bueno. E assim a gente vai fazendo a nossa carteira ao longo da vida. Claro que o imóvel, ele é um ativo que às vezes tem um valor muito elevado. Então eu não consigo às vezes pagar isso à vista, e aí eu parto para o financiamento. No final, a hora que você paga 30, 40 anos depois, você pagou 2, 3 imóveis. E aí essa é a grande questão. Será que vale fazer um financiamento? Para moradia, eu acho que vale. Para a gente ter de fato aí onde morar, se acontecer algum imprevisto, algo nesse sentido, a gente pelo menos tem um teto. Para quem ainda talvez esteja pensando na parte de investimento e já tem um imóvel de moradia, a gente tem inclusive os fundos imobiliários na bolsa, né? Claro que aí a gente tem as cotações piscando na tela todos os dias, é que traz um pouco de ansiedade para as pessoas, porque nos imóveis tradicionais o corretor não bate na sua porta todo dia te falando quanto vale. Caiu 5%, subiu 5%, caiu 2%, subiu mais 5%. Não tem isso nos imóveis tradicionais. No fundo imobiliário tem, e isso gera, de certa forma, uma ansiedade nos investidores. Mas é a mesma coisa, só que ao invés de pagar um financiamento, eu vou lá, compro uma cota de um FII, por exemplo, com R$8, com R$20, com R$50. No mês seguinte eu já recebo a minha participação de rendimento, que é a distribuição de dividendos. Inclusive a gente está passando aí agora por uma discussão de reforma tributária e os fundos imobiliários são isentos de tributação. Ah, é? Os imóveis tradicionais não, Raíra. Eu sei que muita gente, inclusive, não declara. Esse é um problema ético no Brasil. Sim. A gente sabe muito bem disso e várias pessoas questionam, mas por que eu vou comprar isso? Vou comprar isso, vou ter que pagar imposto, né? A gente não tem saúde, não tem educação, segurança, tem uma série de questionamentos nisso. Mas se a gente parar para olhar, poxa, ao invés de pagar juros para o banco e levar 20, 30 anos, às vezes, para financiar um imóvel, por que eu não parto isso para a Bolsa e já começo a receber meu dividendo, que é como se fosse o meu aluguel, já no mês seguinte? Acho que precisa a gente maturar um pouco, mudar um pouco da mentalidade, assim como outros ativos, com gado, também é uma boa alternativa. Colecionadores de veículos, por exemplo, de carros antigos, de relógios. Só que essas pessoas, Raíra, que de fato escolhem fazer aquilo como um investimento, elas estudam. Elas não caem de paraquedas para comprar um imóvel sem fazer uma série de avaliações antes. Elas não compram isso na emoção, como muitas pessoas infelizmente fazem. Então, de fato, a gente precisa de um pouco mais, voltando, de educação financeira, de dedicação, de parar para refletir e aí tomar uma decisão no que é que a gente se sente confortável em fazer como investimento. E, inclusive, Cássio, uma das coisas que você falou sobre a questão dos imprevistos. Por exemplo, vamos supor que eu te contratei, consultor financeiro, e eu estou redondinha no mês. Aconteceu um acidente, aconteceu uma doença, é um imprevisto, porque não é algo que você está esperando, e eu precisei gastar com medicamentos, cirurgia e tudo mais. O que eu faço? Como que eu faço para não ficar no sufoco diante desses imprevistos? Sim. Raíra, isso é só questão de tempo.
porque vai acontecer um determinado imprevisto. A gente só não sabe qual é, se é uma doença, se é um acidente, se é o nosso filho, se é a nossa mãe. A gente não sabe o que vai acontecer à nossa volta, nem sabe a magnitude, eventualmente, dessa situação. Mas ela vai acontecer em algum momento. Pode ser daqui 3 dias, pode ser daqui 10 anos. Às vezes pode ser mais leve, uma gripe que eu só preciso comprar um remédio. Pode ser uma situação de internação. E eu vou ter que, inclusive, me afastar do trabalho. Para quem é empreendedor, que depende, inclusive, ali de trabalhar para ter a sua renda, às vezes fica, inclusive, desfalcado. Sim. Então, quando a gente olha essa parte de planejamento financeiro, a gente, inclusive, tem uma associação que rege aí, são 6 pilares que a gente precisa olhar. Uma delas é exatamente a gestão de risco, porque a gente tem, né, uma infinidade de situações que pode acontecer à nossa volta. E para quem está pensando em começar os investimentos, primeiro a gente tem que fazer a base, a gente faz o alicerce na hora de construir uma casa. No investimento é a mesma coisa. Antes de comprar uma ação, um fundo imobiliário, um ativo mais agressivo, a gente precisa fazer a nossa reserva de emergência. Quanto do nosso salário, por exemplo, a gente consegue ter coberto nessa reserva de emergência, se a gente parar de trabalhar hoje, por qualquer razão? E aí eu vou te falar, Raíra, a maioria das pessoas não estão preparadas para essa situação. Com certeza. E acho que a pandemia que a gente passou agora há 3 anos, e parece que assim, foi há muito tempo atrás, foi agora, recente, deixou isso muito claro. A gente viu empresários, restaurantes que funcionavam há 30, 40 anos, que eram super movimentados, que não tinham reserva de emergência no caixa dessas empresas. Quem dirá para as famílias, para os garçons, para as pessoas que trabalhavam nesses ambientes. E aí fica exatamente essa pulga atrás da orelha, se a gente não fizer uma reserva de emergência de pelo menos aí uns 6 meses, e aí super conservador, nada de colocar ativos agressivos que oscila na carteira, é realmente o básico. Tem gente que vai falar, Cássio, o que você vai me falar para fazer com a parte de reserva de emergência? A gente tem poupança, que apesar de não ser um dos melhores investimentos, mas é onde eu tenho altíssima liquidez. Se eu passar na boca do caixa, no caixa eletrônico, eu consigo resgatar esse dinheiro agora. A minha filha foi, por exemplo, para o médico, eu preciso passar e fazer o pagamento do hospital. Eu consigo passar no caixa eletrônico e fazer esse pagamento. Outros ativos, por exemplo, Tesouro Selic, que já vai render hoje praticamente o dobro do que a poupança, e é mesmo nível de risco. Né? Um ativo, né, lastreado pelo governo federal, tem cobertura, o Tesouro Nacional é quem dá o respaldo para isso, e é o ativo mais seguro do país. O Tesouro Selic, por exemplo, ele tem prazo de resgate de 1 dia. Ele tem alta liquidez, mas não tem a mesma liquidez da poupança. Não é tão imediato assim. Se eu tiver um imprevisto, no mínimo eu espero 1 dia. Nossa, e imprevisto não tem jeito de esperar. Sim, só que aí, por exemplo, eu não preciso deixar minha reserva de emergência dos 6 meses de salário, por exemplo, todos na poupança. Eu posso deixar o de 1 mês, especificamente, o dentro da poupança, que rende menos, e os outros 5 dentro do Tesouro Selic, por exemplo. Ou, às vezes, não, Cássio, eu me sinto mais confortável com um CDB, que tem garantia de até 250 mil pelo FGC, de um grande banco, sei lá, Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil, qualquer um deles. Beleza, não tem problema. Você pode aplicar, por exemplo, num CDB que pague próximo de 100% do CDI, porque, poxa, olha lá, se a gente tem o Tesouro Selic, que paga o que a gente escuta no Jornal Nacional, que é a taxa Selic, a taxa de juros básica do país, no mínimo, se a gente parte para uma instituição financeira privada, ele precisa me pagar mais do que o título mais livre de risco do país, que hoje está pagando 13,25. Então, eu preciso receber um pouquinho mais disso. Então, assim, a gente vai manejando a carteira, fazendo essas escolhas. A partir do momento que eu já tenho um certo conforto com a reserva de emergência, aí sim a gente passa a escolher outros ativos dentro da nossa carteira, que é o que a gente chama aí, a Planejar, que é a entidade que traz uma série de princípios disso, chama de gestão de ativos e investimentos. Aí a gente tem uma série de questões para se perguntar. Como você comentou, poxa, você tem... Eu não vou cometer essa indiscrição de perguntar a sua idade aqui ao vivo, mas vamos considerar que tem uma idade X. Então a gente tem talvez para frente uma expectativa de 50, 60 anos, por exemplo. Então a gente tem o tempo a nosso favor.
Eu tenho a condição de fazer uma aplicação menor, de às vezes 200, 300, 500 reais, dependendo do nosso salário, só que durante 50 anos. Para a gente chegar exatamente no momento da aposentadoria, e não, primeiro, depender do governo, que é o principal ponto. Não há previdência, viu, Raíra, que suporte em país algum o crescimento da velhice, da idade que a gente está chegando. O Brasil, inclusive a pirâmide etária, ela está gordinha. A gente tem as pessoas aí nessa faixa de 30, 40, 50 anos, mas outros países como os europeus, a base da pirâmide já está mais achatada, que é na fase das pessoas mais velhas, dos 70, dos 80 anos. Isso vai acontecer com o Brasil. E a previsão disso é que antes de 2050 a gente já tenha várias reformas de previdência. E a gente teve uma em 2017. Então, se a gente não fizer o nosso papel, não dá para depender do governo. E, assim, e as estatísticas, Raíra, é desumana. Porque das pessoas que aposentam hoje no Brasil, 98% ou voltam a trabalhar para continuar mantendo ali suas despesas, para comprar remédio, bancar ali moradia, por exemplo, ou elas dependem de terceiros, seja um amigo, seja um familiar, ou uma entidade, às vezes religiosa, algo nesse sentido, e menos de 2% da população, de fato, tem ali a liberdade e a tão sonhada aposentadoria, que é poder viajar, poder curtir os netos, ter tranquilidade. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa prestar atenção mesmo. Sim. Muito obrigada pela participação de vocês. Inclusive, vou fazer as perguntinhas aqui. Gabriel, ele faz a seguinte pergunta. Como vocês disseram, é muito difícil, às vezes, controlar o dinheiro. Então, como posso começar a fazer meu planejamento financeiro? Excelente pergunta, viu, Gabriel? Obrigado por fazê-la. Eu diria que a gente precisa saber onde que a gente quer chegar, inclusive. Porque os clientes mais difíceis que eu já atendi era aquela pessoa que não sabia o que ela queria, na verdade. Ela, Cássio, eu quero me aposentar. Beleza, mas quer aposentar para quê? Em quanto tempo? O que você vai fazer na aposentadoria? Você não vai trabalhar mais depois? Quer viver viajando? Quer viver jogando carta? O que você quer fazer depois na aposentadoria? Essa é uma das situações. Ah, não, Cássio, eu quero comprar uma casa de verão na praia. Então, beleza, ali já é uma diretriz que a gente tem para os objetivos que aquela pessoa tenha. Então, saber o que fazer, em quanto tempo, porque isso define qual é o ritmo que a gente precisa ter de volume de aporte e qual é a agressividade que a gente precisa ter na nossa carteira. Ah, não, se eu tenho 50 anos, por exemplo, para aposentar, vou pegar isso que talvez seja uma situação que todo mundo vai passar, né? No momento da aposentadoria. Claro que se não acontecer nenhum imprevisto mais grave no meio do caminho, né? Mas, poxa, se eu tenho 40, 50 anos para chegar nesse movimento, então eu posso fazer um volume menor, eu posso fazer aplicações de ativos mais conservadores, que daqui 40, 50 anos eu vou conseguir chegar lá. Agora, poxa, se o Gabriel me falar que ele quer aposentar daqui 5 anos, Raíra, e ele não tem nada hoje guardado, poxa, vai ser um desafio um pouco maior. Ele vai ter que dispor de uma quantidade do salário dele muito elevada e a gente talvez vai ter que escolher alguns ativos mais apimentados um pouquinho na carteira para dentro desses 5 anos ter uma certa evolução. Mas é muito pouco tempo. Eu diria que, inclusive, para a maioria das pessoas, essa curva de crescimento dos juros compostos, ela começa a acontecer a partir do 15º ano. Até lá, a gente vai colocando dinheiro, vai fazendo aporte, a gente vê o dividendo caindo, mas esse dividendo ele ainda é muito aquém em relação ao valor que a gente coloca. A partir do 15º ano, Raíra, a mágica começa a acontecer. A gente começa a receber de dividendos mais do que a gente coloca de maneira rotineira. Com 5 anos, na hora que a gente atinge, por exemplo, o 20º ano, a gente tem mais do que o dobro do que a gente aporta. Então, para você ver como é exponencial, a gente leva um tempo gigante para receber aquilo que a gente coloca todo mês. E em pouquíssimo tempo, aquilo dobra, aquilo triplica. E aí, se a gente tem, de fato, 30, 40, 50 anos pela frente, é o paraíso. E é o que acontece exatamente com o Luiz Barsi. Poxa, ele não ficou e não chegou nesse patamar à toa. Foi porque ele teve consistência, ele teve que abrir mão de muita tentação. Porque para comprar um carro, poxa, ele já era milionário há muitos anos. Ele podia simplesmente tirar uma parte daquele dinheiro. Ah, eu quero comprar uma casa na praia. Ah, eu sei lá, eu quero comprar uma Ferrari.
Raíra, ele tem 2 carros. Um cara que tem 5 bi de reais. Ele tem 2 carros. E não é É um controle financeiro muito grande. Não é uma Ferrari. Não é uma Porsche. Que talvez seja o sonho de muitas pessoas. Não tem problema, a gente pode sonhar, a gente pode conquistar, a gente pode trabalhar para isso. Esse não era o sonho dele. O sonho dele era chegar numa certa idade, conseguir viver, conseguir comprar o que ele quisesse, o que ele tivesse vontade. A filha dele, pra você ter ideia, a Louise Barsi, soube numa banca de revista que o pai dela era bilionário. Aos 14 anos de idade, Raíra. Ele não falou nada. Ele não falava pra filha, pra você ter noção. Por quê? Processo de educação financeira. Durante a fase de infância, ele teve todo o cuidado. Por quê? Porque um dia a Louise vai herdar, ela vai herdar mais de 5 bi. Sim. Pra você ter ideia, Raíra, ele recebe 1 milhão por dia de dividendo. É uma mega cena. É uma mega cena. É muita grana, Raíra. Então, não, cresce o que a gente faz? Se a gente não educar os nossos filhos, começando de fato ainda pequeno, vai chegar um ponto que é insustentável. Mas voltando para a pergunta do Gabriel, de fato a gente precisa ter isso muito claro. E é através disso que a gente vai conseguir trilhar algumas situações. E aí talvez um terceiro grande segredo, respondendo a pergunta do Gabriel, evitar ao máximo as perdas possíveis. Claro que isso nem sempre vai ser possível. A gente vai errar de vez em quando em algumas alocações, em alguns ativos que a gente escolher. Mas quanto menos a gente erra e na menor proporção possível, porque uma coisa é eu perder 2%, mudar a estratégia, reajustar a estratégia, ou se eu acredito que aquele ativo é bom, eu aumento o aporte porque ele está num movimento de baixa, mas se eu tenho essa consciência que ele é um bom ativo. Agora, se acontece uma situação como a pandemia e eu perco 50% do meu capital, para recuperar esses mesmos 50%, por exemplo, vou ilustrar, se eu tenho 100 mil reais guardados, se no meio da pandemia eu perdi 50 mil, então nesse momento, não vou falar que nem a Dilma, tá, gente? Prometo. A gente vai chegar, a gente tem 50 mil, tinha 100 mil reais guardado, hoje a gente tem 50 mil, né, na nossa conta, na nossa corretora. Para eu voltar para os mesmos 100 mil reais que eu tinha antes, eu preciso rentabilizar, seja em 1 ano, seja em 2 ou em 10, 100% de crescimento, Raíra. Então, quando eu tenho essas perdas muito grandes na minha carteira, para voltar no mesmo patamar que eu tinha antes, é muito complexo. Então, e assim, só fazendo uma conta mágica também, se a gente conseguisse ter esse poder de dobrar 100% de renda, se a gente começasse com R$1.000, Raíra, a gente precisa de 11 movimentos para chegar ao nosso primeiro milhão, que geralmente é a primeira pergunta. Assim, às vezes o cliente não sabe onde que ele quer chegar. Se você tivesse 1 milhão, em geral é a conta que a maioria das pessoas tem na cabeça. Eu acho que é um número mágico. A gente precisa de 11 movimentos de rentabilidade de 100%. Em quanto tempo eu vou conseguir isso? Beleza, se eu for o cara genial, maluco, se eu souber todas as informações, talvez eu consiga isso em uns 2, 3 anos. Então é a maioria das pessoas. Então isso vai levar muitos anos. Então se eu começo com 1.000, daqui a pouco eu tive 100% de rentabilidade, 2.000, 4.000, exponencial. Daqui a pouco eu chego no meu primeiro milhão. Só que se eu só ficar parado com aqueles R$1.000, essa é a situação. Mas se eu continuar colocando dinheiro? Eu coloco mais 500, mais 500, mais 500. Daqui a pouco não são 11 movimentos, são muito menos. Só que eu tenho um nível de espaçado de tempo para chegar lá nesse patamar que eu gostaria. Então acho que é mais ou menos por aí, respondendo a pergunta do Gabriel. Parece complexo, mas não é não, viu, Gabriel? Tem mais outra pergunta, é do Jackson Nunes. Ele pergunta o seguinte: então, para uma pessoa iniciante, eu deveria focar em fundos imobiliários ou bolsa de valores? Jackson. Isso. Jackson, primeiro volta lá, para o iniciante, reserva de emergência. Se você tiver, no mínimo, 6 meses aí do seu salário, da renda, do prolabore que você eventualmente tira da empresa, beleza, dá para a gente começar a dar os primeiros passos na renda variável. A escolha entre fundos imobiliários ou ações, ela é muito peculiar. Primeiro que assim, os fundos imobiliários talvez seja, no meu ponto de vista, uma alternativa interessante, bastante atrativa para o brasileiro.
Porque naturalmente a gente gosta do imóvel. A Sim. gente gosta de ter uma casa própria, a gente gosta de comprar várias casas para eventualmente alugar para outras pessoas, uma casa de praia, enfim, a gente tem na pele, porque a gente viveu muitos anos de inflação. Então, assim, o ativo real, físico, aquele que a gente vê, que aquele que a gente toca, a escritura é minha, ela ainda atrai muita gente. Então, talvez os fundos imobiliários, para quem está começando ainda na renda variável, pode ser uma boa alternativa. Por que disso? Porque ela é mais similar com a realidade que a gente tem dos imóveis tradicionais. As pessoas entendem mais fáceis. Poxa, esse é um shopping. Consigo ir lá e olhar um shopping, eu consigo ver quantas lojas tem dentro desse shopping. Se esse shopping está cheio, se esse shopping está vazio, como aconteceu na pandemia, os shoppings foram fechados. Poxa, mas eu tenho ativos de logística, né, com galpões para varejistas, para várias empresas que precisam de galpões para colocar ali as suas mercadorias. Eu tenho hotéis, eu tenho, Raíra, cemitérios, para você ter ideia, dentro de fundo imobiliário. Eu tenho hospitais. E a gente precisa começar a fazer uma avaliação que, no caso dos fundos imobiliários, ela é relativamente mais fácil do que nas ações. Porque a gente tem uma série de variáveis nas ações que são muito complexas de serem avaliadas. Eu dependo da política interna do Brasil, preciso entender qual é o contexto dessa empresa, o que ela vende, qual que é a taxa média de rentabilidade que ela tem em cada um dos produtos ou serviços. Às vezes eu dependo de uma situação tributária que o governo federal está querendo implantar, às vezes de uma regulação municipal, de uma regra, né? Vai ali, dá uma canetada, o prefeito muda o negócio. Eu dependo de uma situação externa, como a gente tem visto agora a guerra com a Rússia e a Ucrânia, polaridade entre China e Estados Unidos. São muitas variáveis que acabam impactando muito mais. Isso existe nos fundos imobiliários? Também existe, só que numa escala muito menor. Por quê? Porque os contratos eles seguem ali em relação aos valores pagos pelos inquilinos, uma tabela de reajuste, em geral, pelo IPCA ou pelo IGPM, né, que é a inflação medida aí pelo IBGE ou pela FGV. E isso não muda muito drasticamente do dia para a noite. A gente sabe que, poxa, durante 2, 3, 5, 10 anos, dependendo do prazo de contrato do inquilino, aquilo vai ser pago. Pode ser que da noite para o dia ele fale, olha, Raíra, eu tenho aqui a sua sala e não quero mais, estou te devolvendo. Beleza, me paga a multa aqui, vai embora, eu vou colocar outro no lugar. Até eu colocar outro no lugar, eu tenho o efeito da multa para reembolsar aí meus cotistas, ou eu eventualmente fico vago mesmo, porque às vezes eu vou ter que ir para a justiça brigar para receber essa multa. Isso pode acontecer. Só que ele é muito mais previsível, porque essa receita não sofre drásticas mudanças, do que nas ações. Então eu diria que talvez, se ele ainda não tem um nível de conhecimento tão profundo e está querendo começar, comece a estudar os fundos imobiliários. Eu acho que pode ser aí realmente uma paixão que surja. E aí, à medida que ele tem ali alguns ativos dentro da carteira, eu diria que não mais de 10, porque também fica difícil conseguir fazer as avaliações periódicas disso. Não dá para simplesmente comprar a Raíra e esquecer. A gente teve agora, por exemplo, vários fundos com problema. A gente teve, por exemplo, durante a pandemia, né, a gente sabe notoriamente que hotéis tiveram, o setor de turismo sofreu muito, e vários fundos, por exemplo, tinham ativos de multipropriedades. Vou dar um exemplo mais fácil para a galera. Caldas Novas. A gente compra um apartamento dividido com 25 outras pessoas. Sim. Ou em Gramado, ou em Olímpia, em São Paulo, né? Essas cidades mais turísticas. A gente não vai lá e compra um apartamento sozinho, né? Como a gente compraria talvez um imóvel tradicional. Então, isso é o que a gente chama de multipropriedade. São vários donos. Esses fundos são cotistas, então eles recolhem grana de um monte de gente e tal, e sai comprando uma série de imóveis, inclusive desses multipropriedades. E a gente chegou num ponto desses empreendimentos estarem vazios, não conseguirem ter renda. Alguns desses investimentos foram através de dívida, emissão de dívida. Então eu compro um papel, não necessariamente a escritura daquele empreendimento, e ele tem uma dívida comigo para ser paga em algum momento. Chegou ao ponto agora, em fevereiro, março, de vários desses empreendimentos não terem grana suficiente para honrar os pagamentos. Então, poxa, se eu compro lá meu fundo imobiliário e esqueço, às vezes está acontecendo uma série de situações no meio do caminho e eu sequer estou sabendo o que está acontecendo. Então, aí eu acho que a gente precisa, de fato, tirar aquela 1 hora por mês, dar uma olhada. Não precisa ser, né, apavorar e tal, querer devorar todas as informações de uma vez só. Fraciona isso.
e vai acompanhando. Então, por isso que eu diria, não mais do que 10 ativos, porque senão fica muito difícil de acompanhar. Eu tenho cliente que tinha 50 ativos na carteira. Nossa. É impossível conseguir acompanhar as informações de tudo que está acontecendo. Já é difícil o dia inteiro olhando isso. Imagina para a pessoa que tem um monte de outras tarefas, né? Filho, casa, esposa, empresa, uma série de outras coisas. Não dá. Então, seleciona menos e vai colocando um pouquinho de dinheiro de maneira gradativa em cada um deles. E o Gabriel trouxe mais uma pergunta falando o seguinte: então o método 50, 30, 20 é uma forma boa de dividir a renda líquida? Eu imagino que ele deve estar falando aí 50% na renda fixa e esses 30, 20 alguma coisa em ações e fundos imobiliários, provavelmente. Pode ser uma alternativa. Eu diria que quem faz essa divisão, inclusive, é um cliente moderado. As corretoras, ali naquela avaliação que é obrigatória da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é o nosso xerife do mercado financeiro junto com o Banco Central, ele está enquadrado como uma pessoa conservadora. Ele tem uma grana nos 50% para esses imprevistos que eventualmente pode acontecer e a outra metade da carteira atrelada, de fato, no ativo de renda, que ele vai conseguindo retroalimentar esse processo, comprando novas cotas, e os outros 20% provavelmente em ações. Eu imagino que ele esteja falando exatamente dessa divisão. Acho que pode ser um caminho também, mas aí a gente, para saber se a gente faz essa divisão exatamente, volta exatamente nos objetivos. Se eu não conhecer o Gabriel, se eu não souber o que ele quer atingir, talvez esses 30% em fundo imobiliário, 20% em ações, não sejam suficientes para chegar no patamar que ele gostaria, no tempo que ele gostaria. Pode ser que às vezes eu tenha que fazer o inverso, 80% na renda variável e 20% na renda fixa. Mas às vezes ele não está disposto a correr esse risco. Ah não, Cássio, eu acho que 80% na renda variável é muita grana. Então vamos dar uma reduzida? Talvez eu vou mudar meu objetivo. Não, eu não quero me aposentar em 5 anos não, mas eu aceito me aposentar em 10. Então a gente vai chegando num certo equilíbrio no meio desse caminho aí. E é uma conversa muito gostosa de ter. Lembra meu trabalho muito, inclusive, de psicólogo, né? Porque a gente tem horas conversadas com as famílias. Às vezes a esposa quer chegar num determinado patamar, o esposo quer chegar em outro. Os filhos querem, né, vender todos os imóveis da família e botar todo o dinheiro dentro do mercado financeiro. Todo mundo tem que entrar num consenso para poder fazer esse planejamento. E Raíra, e esse é um tabu muito grande, porque a maioria das pessoas não sabem quanto os pais ganham. Não se fala dentro de casa sobre esses assuntos, por exemplo. Então, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de até abrir com as pessoas, quando a gente vai conversar, sobre esse tipo de situação. Às vezes, o marido não sabe quanto a esposa ganha. Ou o contrário, por exemplo. Então, a gente precisa chegar, mediar um pouco essas conversas para não acontecer um certo atrito, porque senão fica pior. Às vezes, a gente quer ajudar e o negócio fica ruim. Inclusive, quando acontece o falecimento de um dos cônjuges, ou do pai ou da mãe, e você fica sabendo depois do falecimento que tinha dívida, que tinha esse imóvel, que tinha isso, que tinha aquilo. Então, realmente, se faz necessário você conversar sobre tudo isso. O que tem, o que não tem. Olha, tá acontecendo isso dentro de casa. Porque é importante, porque não acontece isso de sentar e conversar sobre planejamento familiar e o planejamento financeiro. Sim. De toda a família. E muitas vezes acontece da pessoa falecer e você descobrir imóveis, terrenos que você não sabia nem da existência. E tem anos de existência. E fica muitas surpresas que possíveis até você descobrir em divórcios ou casamentos. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem falando que o fato de quebra financeira é um dos motivos de divórcio. Essa é uma tragédia que a gente tem, Raíra. A parte financeira, infelizmente, é um dos maiores indicadores de separação dos casais aqui no Brasil. Enquanto tem dinheiro, a coisa talvez flua bem. Talvez não seja tanto amor assim envolvido na relação. Sim. E quando o dinheiro acaba o amor. Então, tem exceções, claro, né? Claro, assim, não estou generalizando. Longe disso aqui, inclusive, viu, Raíra? E nem julgando que às vezes era o homem que tinha dinheiro, porque Sim. a gente tem muitas situações inversas também, tá? Mas essa é uma situação que gera um desgaste emocional muito grande, Raíra. É o que você falou, o fato de não conversar sobre as despesas ou os planejamentos acontece nisso. Sim, a gente não consegue dormir direito, o sono é impactado.
E aí, se eu não durmo direito, no outro dia eu não consigo trabalhar de maneira adequada. Isso vai virando um ciclo tão ruim dentro da nossa vida que a gente fica pensando nas dívidas, no que eu preciso de pagar. Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Será que eu vou pagar o cartão de crédito esse mês? Será que eu não vou? Então, assim, vira uma série de situações. E às vezes quando... Vou dar um exemplo porque eu sou homem, tá? Mas poderia ser inverso. Às vezes o homem chega dentro de casa e a esposa fala um negócio um pouco diferente, um pouco torto. Que às vezes, se ele tivesse num momento mais tranquilo, mais zen, vamos colocar assim, talvez passasse aquela situação, né? Não tivesse ali um certo embate. Como ele está preocupado com as dívidas, preocupado com um monte de coisa na cabeça, aí vira uma discussão sem fim. Aí ele retruca, fala uma coisa que ela também não gosta, e aí vira aquela briga. Aí, às vezes, em alguns casos, um joga uma coisa na outra, e aí vira um negócio mais drástico. Uma coisa ruim. Agressiva e que às vezes tem que parar na delegacia. Mas, Raíra, tudo às vezes poderia ser resolvido por uma conversa. E não adianta conversar depois que o negócio está ruim. Claro que é importante. Se estiver ruim, gente, se você estiver numa situação como essa, por exemplo, financeira, meio caótica, para agora, vamos conversar se você ainda não conversou com seu cônjuge, com seu filho, por exemplo. Mas talvez não, eu diria que, sem dúvida alguma, um dos melhores momentos para a gente conversar é quando a coisa está fluindo bem. É a hora que a gente consegue sentar com mais calma, fazer esse planejamento adequado. Você que é religiosa, inclusive, até tem, né, aquela fase do José na Bíblia que ele fala dos 7 anos, né, de bonança e dos 7 anos de caos. Escassez, isso. Raíra, a nossa vida é um pouco disso, de alto e baixo. Às vezes a gente está muito bem, de maneira espetacular. Pode ser que daqui a pouco não. Pode não ser os 7 anos, né, lá que o pessoal fala na Bíblia. Pode ser 6 meses bons e 6 meses ruins. Podem ser, sei lá, umas situações como essa de saúde que pode aparecer na nossa vida, na nossa família, e a gente às vezes precisa ajudar essa pessoa porque a gente gosta tanto, né? E não vai deixar de ajudar. Então, às vezes eu me sacrifico, a minha reserva de emergência para pagar uma despesa hospitalar da outra pessoa. E às vezes quando acontece comigo eu estou sem essa grana ainda guardada e a pessoa ainda não consegue me ajudar. Então, por isso que eu falo, se a gente conseguir discutir isso quando a gente está relativamente bem, as coisas fluem muito mais tranquilas. Senão a gente vai parar nas estatísticas. E isso, infelizmente, é uma realidade no Brasil. Você falando sobre a necessidade de conversar com criança, a gente, como adulto, subestima muito criança. Eu falo isso pela Sofia. Teve uma vez que ela queria muito uma revistinha. A revistinha custava mais ou menos R$15, a revistinha. Aí eu falei pra ela, falei assim, filha, a mamãe não tá com dinheiro aqui agora. Não porque não tinha, porque não tinha em cédula. Aí ela falou, não, mamãe, não preocupa não, que eu tenho. Aí eu Olha só. Falei, filha, você tem R$15? Ela tem, mamãe, eu tenho aqui no meu cofrinho. E daí, porque assim, eu vou dando algumas moedinhas pra ela, a avó, o avô e tal, que ela ganhou também de presente. Cara, sem mentira nenhuma, eu fui contar no cofrinho dela, ela tinha R$55. E aí eu falei, filha, você vai gastar esse dinheirinho? Vou, mamãe, mas eu não vou gastar tudo, eu só quero essa revistinha. Então, quando você fala sobre não ter, conversar com a criança que não tem dinheiro, para conversar e de economizar, ela mesma falou que ela tá guardando o dinheirinho dela porque ela quer comprar um patins para ela. Ela disse que quer comprar um patins para ela. Ela, não, mamãe, eu vou guardar esse dinheirinho. Eu falei assim, você tem certeza que você quer gastar? Tenho, mas eu não vou gastar tudo, não. Aí, ela tem essa consciência de quando eu falo para ela, filha, a mamãe não tem dinheiro agora, mas depois a mamãe compra. E ela não fica esperneando, não fica, eu quero. Não, ela entende, E quando eu falo que não tem, ela mesmo fala, mamãe, depois eu compro então. Então, não subestimar, porque a criança, ela realmente, ela entende. Claro, se foi educada, se você conversou desde pequenininho, sempre que na questão de economizar. Não é errado você pegar um dinheiro que você guarda há muito tempo e gastar com aquilo que você queria. Mas uma coisa que eu sempre aprendi, é necessário? Tá me fazendo falta? Com que objetivo eu vou fazer esse gasto? Será que vai me sobrar no final do mês? Será que não vai me apertar no final do mês? Então, todas as vezes, os meus gastos agora, o que eu penso? Será que eu tenho realmente essa necessidade de gastar? Será que isso é primordial agora? Será que vai fazer falta no mês? Se todas as respostas, as duas primeiras, sim, é necessário, e a última resposta, não vai me fazer falta no mês, ok, eu vou lá e gasto. Mas quando fala, não, vai me fazer falta, aí eu seguro a barra um pouco. Porque os imprevistos a gente não tem como prever.
Como, por exemplo, entrando a questão de falar de financeiro, é tanto a questão de saúde que houve, isso aí é um fato, a revista Isto É, revista super interessante, várias outras noticiaram que na época de pandemia, quando teve a quebra de várias empresas, que a gente viu de 30, 10 anos, 20 anos já de mercado, que teve que decretar falência. Depois que decretaram falência, grandes empresários cometeram suicídio. Então, falar de financeiro é saúde, sim. Porque é isso que você falou. Deitar a cabeça no travesseiro e estar descansado. Poxa, eu tô com umas dívidas, mas eu tenho como pagá-las. Tem como. Eu tenho tantas dívidas, não tô tão no vermelho assim. E a maior parte dos brasileiros está no vermelho. Sim. E essa é uma das questões que a gente vai falar um pouquinho, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que o Marcos fez e eu vou dar uma segurada nessa questão. Muitos não investem porque não entendem os benefícios, mas também há quem não entenda a sopa de letrinhas e os termos técnicos como CDB, CDI, renda fixa ou variável. Como otimizar isso? Excelente pergunta, Marcos. Eu já estava, inclusive, falei, não é possível, ninguém vai perguntar o que significa esse negócio aí. Raíra, na verdade, esse é um problema do sistema financeiro brasileiro. A gente traz uma série de abreviações e, poxa, a maioria das pessoas não sabem. A gente acha que as pessoas sabem. Quando eu estava no banco, a gente chegava para conversar, eu imaginava que a pessoa, poxa, ela já está comigo, ela já não está mais na fila da caixa, por exemplo. Sim. Ela está aqui no BTG. Esse cara sabe o que ele vai imaginar, o que ele quer, né? Não sabe, Raíra. Essa é a realidade. A gente não parou para, de fato, ter essa educação financeira na base ainda. A gente, basicamente, assim, tem uma infinidade de coisas. Não se preocupem, tá, viu, Marcos? Inclusive, nada que o Google, né, não possa nos responder hoje. Mas a gente, basicamente, tem 3 tipos de, né, possibilidades de investimentos quando a gente está falando da renda fixa. Ou ela é uma renda fixa atrelada ao governo federal, então é um título do governo. Aí eu tenho a sopinha de letra, Selic, né, indexada ao IGPM ou ao IPCA, por exemplo, né, que são os ativos de inflação. Eu tenho o ativo pré, eu não vou nem falar as siglas deles, porque assim, vai virar uma confusão danada. Tem assim, LTN, vira uma bagunça, né, NTNB, vira a dor de cabeça para as pessoas. A sopa de letrinhas mesmo. Mas o que a gente precisa entender primeiro? Eu posso emprestar, já que eu estou investindo, e basicamente é assim, é como se eu estivesse emprestando dinheiro para alguém. Você pode emprestar essa grana para o governo federal, então você vai fazer um investimento em títulos públicos. Você pode emprestar essa grana para um banco especificamente, e aí essa dívida é uma dívida bancária, e aí entra exatamente o CDB, que é um certificado de depósito bancário. Você está emprestando para o banco e ele vai pegar de você o recurso e emprestar para uma outra pessoa que está precisando, que é os empréstimos, os financiamentos, ele pode fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Ou algumas linhas de investimento são muito específicas. Por exemplo, a gente tem as letras que são indexadas para o setor imobiliário, LCI, ou para o agronegócio, o caso é LCA. Então, quando você investe num ativo desse, por exemplo, inclusive, geralmente, quando é ligado ao setor imobiliário ou agronegócio especificamente, a boa parte desses ativos são isentos de imposto de renda também. Então, ou eu invisto ali para o banco emprestar especificamente para uma construtora, para ajudar no financiamento de alguém que quer comprar um imóvel, ou para uma fábrica de tijolos, enfim, alguma coisa que é ligada ao setor imobiliário especificamente. E quando a gente tem, no caso, a LCA, a gente está emprestando, sei lá, para um produtor rural, para um frigorífico, para alguém que trabalha diretamente no setor do agro. E aí vou falar mais 2 letrinhas também, porque a gente tem os CRAs e os CRIs, que é quase a mesma coisa, só que são certificados de recebíveis. Então, ao invés de emprestar o dinheiro especificamente, o banco ele simplesmente troca por uma carteira já performada de alguma coisa. Seja um financiamento próprio, como a construtora fez, por exemplo. Aí eu vou lá e vou fazer um CRI e você vai me devolver a carteira. Os boletos que cada uma das pessoas que eventualmente compraram aí os apartamentos vai cair para mim, banco, e não para você mais empresa. E assim dentro do agro também. Às vezes, sei lá, uma empresa, se a gente imaginar aqui produtora de carne, vendeu para fora ou aqui dentro para vários supermercados,
elas têm infinitos boletos para serem recebidos aí ao longo de, sei lá, 6 meses, 1 ano. Isso está dentro de um CRA, que aí ao invés da empresa receber, isso cai dentro de uma conta do próprio banco. Que na verdade depois volta para o investidor, né? É só um mecanismo ali, na verdade, de encontro de contas e depois para o pagamento desses investimentos. Então, depois que a gente passa a entender essa situação, que eu posso emprestar para o governo, ou eu posso emprestar especificamente para um banco através de um título bancário, e aí tem todas essas sopas de letras que eu acabei de falar, ou eu posso diretamente emprestar para uma empresa privada, ou eventualmente pública também, não tem problema. Vamos imaginar, uma Petrobras, por exemplo, uma Vale, qualquer outra empresa que não seja banco. Então pode ser uma empresa de saneamento, do próprio setor imobiliário, do agronegócio. Eu vou investir num ativo que é de emissão de empresas não bancárias. Aí eu tenho as debêntures. Aí tem, dentro das debêntures, vários tipos de debênture também. Tem algumas com garantia, outras que não são com garantia. Vira uma sopinha de salada de letras de novo. Mas se a gente começa a entender esses 3 pilares, ou empresto para o governo, ou empresto para bancos, ou empresto para outras empresas que não são bancos, a partir dali eu tenho um pouquinho de noção do que eu estou fazendo. Em geral, aí começa do mais conservador para um pouquinho mais de risco dentro desses ativos de renda fixa. O do governo federal é o mais seguro de todos, mas não significa que é seguro sempre. A gente está vendo a situação da Argentina. Quem quer emprestar dinheiro para a Argentina? Não significa que hoje, se a gente emprestar grana para o Brasil, que a gente vai receber amanhã. Então, muito cuidado, inclusive, na hora dessas alocações. Não coloquem toda a grana de emergência numa única coisa. Então, a gente precisa se precaver para eventualidades que podem acontecer, inclusive, com o governo. Então, ele é o mais conservador. Então, ele paga menos. Se eu parto para o setor bancário, eu tenho um pouquinho mais de taxa, só que ele é muito fiscalizado e ele faz o intermédio com várias pessoas. Então, geralmente, os ativos bancários, eles geralmente são um pouquinho mais arriscados que o título público, então pagam um pouquinho mais, mas ainda assim, por todo esse conjunto de fiscalização que tem, são menos agressivos, vamos colocar assim, menos arriscados, do que as demais empresas, que ainda que sejam empresas listadas ou eventualmente não listadas, porque a gente pode comprar uma debênture de uma empresa que não tem capital aberto na bolsa também, a gente tem talvez menos fiscalização. Claro que tem fiscalização CVM e tudo mais, mas nessas empresas, por exemplo, não tem fiscalização do Banco Central. Então, tem menos gente olhando para essas pessoas, tem auditoria, tem uma série de coisas. Mas, para isso, quando eu faço um investimento numa debênture, aí eu quero uma taxa maior. Aí, beleza, eu ainda tenho renda fixa, que ela pode ser pré-fixada ou pode ser indexada à taxa de juros do país, né, que é a Selic. E quando a gente fala de CDI, é a taxa de empréstimo de um banco para o outro, só para ficar bem claro para o Marcos, toda vez que ele fala, é 100% CDI, é 120% do CDI. Geralmente dá assim, 0,1, 0,2 de diferença para a taxa de juros do país, que é a Selic. Mas o CDI nada mais é do que a taxa de depósito de um banco para o outro, todos os dias. Todos os dias um banco fecha no vermelho, faltando grana. Eles têm 2 alternativas. Bater na porta do Banco Central e pedir dinheiro, que geralmente não é uma boa opção. Primeira vez, talvez o Banco Central até empreste. A segunda, eles vão olhar, opa, está acontecendo alguma coisa com esse banco. A terceira, intervenção na certa, liquidação bancária. Vai ser vendido para alguém. Então, para isso não acontecer, eles pegam dinheiro emprestado um com o outro. É isso que gera a taxa do CDI. E está muito próxima da taxa de juros que a gente ouve aí no Jornal Nacional. Só para, assim, esse panorama das sopinhas de letras, para quem está nos assistindo, não confundir muito. Sim. Isso é a nossa renda fixa, tá? E o Marcos está falando aqui, ou seja, educação financeira é algo relevante e poderia estar nas políticas públicas, educacionais e culturais do Brasil, certo? Totalmente, concordo plenamente com o Marcos. Tem, eventualmente, algumas disciplinas lá dentro da matemática que abordam um pouquinho sobre juros compostos, essas coisas, mas é muito superficial ainda, Raíra. Até tem, na verdade, o Congresso passou uma lei falando que seria necessário as escolas implementarem uma disciplina. De empreendedorismo? Não, de educação financeira propriamente dito. Só que assim, não virou específico. E assim, falta regulação, Sim. falta a turma, assim, aprova o negócio a toque de caixa e passa o problema, depois eles sentam para ver como é que resolve aquele problema. Será que seria uma matéria como a matemática, o português, a geografia? Não tem essa regra definida.
vai ser, então, discutido dentro da matemática, dentro da geografia? Não, onde vai ser discutido esse negócio? É uma questão que, assim, a gente fica até perguntando por que não tem ainda. Sim. Quem serão os professores que vão dar essas disciplinas? A gente tem condições de capacitar esse tanto de gente para dar essas aulas, por exemplo? Porque se a gente quer melhorar a questão do país de forma global, digamos assim, financeira, se faz necessário colocar financeiro dentro das escolas, tanto na rede pública quanto na privada. Muito. A pergunta retórica, né? Por que não? Raíra, e aí eu trago uma reflexão, porque como eu acabo me envolvendo um pouco com essas análises políticas, geopolíticas, a gente acaba entrando muito, né, no estudo dessa parte também, que impacta muito forte essas questões nos investimentos, mas eu diria que talvez os políticos não estão muito interessados nisso. Eu assim, eu já tive alguns familiares envolvidos com esse negócio de política e já me questionei, inclusive, para alguns. Poxa, por que a gente ouve tanto durante a campanha falar que a galera vai colocar dinheiro ali em educação, mas não se resolve o problema da educação? A gente sempre dá o paliativo, né? Acho que na área da saúde... Foi cortada uma verba aí, né? Acho que na área da saúde, como é que chama aquele comprimido que sei lá, de polvilho, dentro dos tratamentos? É o placebo, a gente chama de placebo. Eu acho que a turma tem a parte educacional no Brasil exatamente como um placebo, um paliativo. Eu dou um pouquinho agora, construo algumas áreas dentro da universidade, aumento um pouquinho o salário, mas eu não estou muito afim de resolver essa dor de cabeça. Por quê? Porque as pessoas vão questionar mais. Poxa, por que o trabalhador, você que está nos assistindo aí, inclusive agora, que tem grana, por exemplo, lá no saldo do FGTS, sabe quanto rende o FGTS, Raíra? Menos do que a poupança. Pô, beleza, tem uma função. A grana do FGTS ajuda no financiamento imobiliário. Então, ele tem uma finalidade. Mas por que o trabalhador que trabalha a vida inteira, não vou falar que nem um escravo, porque talvez essa seja uma palavra muito forte para a gente usar, mas trabalha muito, Raíra, sai cedo de casa. Muitas pessoas, 4, 5 da manhã, para pegar um ônibus, às vezes lotado, volta para casa 8, 9, 10 horas, às vezes não consegue ter ali uma rotina de alimentação, de fazer exercício físico. Por que os recursos dessa pessoa que trabalhou a vida inteira rendem menos que a poupança? Será que a gente não poderia exigir que os nossos políticos em Brasília remunerassem melhor o nosso dinheiro do FGTS, por exemplo? Será que essa galera vai continuar fazendo as maracutaias que eles fazem com esse tanto de emenda como geralmente fazem? Então, acho que, enfim, a gente vive um ciclo no meio dessa situação que a gente não quer resolver muito. E eu acho que diria que se a gente tivesse um exemplo como alguns países fizeram isso de maneira verdadeira, por exemplo, a Coreia do Sul teve um investimento nos últimos 40, 50 anos muito forte em educação, muito forte em tecnologia. E se a gente olhar 40, 50 anos atrás, o nosso PIB brasileiro era muito maior do que o PIB da Coreia do Sul, muito maior do que o PIB da China, por exemplo. E olha só, 50 anos depois, a China é infinitamente maior, produz muito mais coisas do que nós. E aí, como é que a gente quer o nosso país? Eu acho que se a gente começar a se questionar um pouco mais sobre isso, parar para pensar em quem a gente vai votar. Porque muitas vezes a gente vota, mas depois esquece, né? Eu só lembro de novo em quem eu vou votar daqui 4 anos. Então, quantas pessoas sabem? Quantas pessoas cobram ali, de fato, as pessoas que a gente votou, por exemplo? Então, eu cobro com certa frequência aquelas pessoas que eu votei. Mando e-mail. De vez em quando eu recebo umas mensagens de aniversário. Não são todos os anos. Mas eu mando e-mail, mando uma sugestão. Eu já cheguei a fazer reunião. Olha, eu queria conversar desse negócio aqui contigo. Dá para me receber? Deputado, vereador, essas coisas. Claro que nem sempre dá, Raíra. Sim. É muita gente. Mas estou fazendo o meu papel ali. E às vezes, se não é comigo pessoalmente, é através de alguma entidade que eu faço parte. Então, por exemplo, eu, durante muitos anos fiz parte da FAGE, que é a Federação das Associações de Jovens Empresários e Empreendedores de Goiás. Então, a gente, se participar de algum tipo de entidade, seja uma associação de bairro, às vezes dentro do condomínio, a gente vai começar a cobrar essas pessoas de maneira mais forte. E aí, uma coisa é eu sentar com uma única pessoa para conversar, outra coisa é sentar com 30, com 40, com 50. Com certeza. Aí o político vai receber a turma mesmo, Raíra. Isso é fato. E o Felipe Deodoro está falando o seguinte: infelizmente, a realidade de hoje
é que não aprendemos a gerenciar as nossas finanças desde cedo. Então, precisamos fazer uma reeducação financeira. Total. Porque senão vai chegar naquela situação como você comentou ali, a sucessória, por exemplo, e às vezes a gente vai herdar um recurso da família, e eu já vi clientes, inclusive, perdendo, assim, não eram meus clientes, ainda bem, pelo menos os meus me escutam com certa frequência, mas eu vi clientes de outros colegas perderem a grana de herança do pai que trabalhou a vida inteira, Raíra. E assim, não foi 20 mil, 50 mil reais, 3 milhões. Nossa! É muita grana. Então, simplesmente torrou em menos de 6 meses o que o pai levou, às vezes, 30, 40, 50 anos para juntar. E aí tem a parte imobiliária, tem uma série de outras coisas que eu acho que a gente pode fazer, inclusive, em vida, esse planejamento sucessório. A parte tributária, tem uma série de outras coisas que aí a gente não precisa fugir às regras, fazer coisa errada, a gente pode fazer uma série de ajustes no meio do caminho para pagar menos imposto, já que pagar tanto imposto não é tão bom assim. Eu queria pagar o máximo possível, mas a gente vive num país que ainda não é essa realidade, ainda que nossos impostos sejam talvez dos mais altos do mundo. Sim. Mas a gente tem uma série de possibilidades de planejamento tributário e sucessório. Às vezes, se o patrimônio da família já é mais robusto, eu posso fazer uma holding imobiliária. Só para você ter ideia, Raíra, um exemplo. Se eu tenho vários imóveis locados para diferentes pessoas ou empresas, se eu tenho o pagamento disso na pessoa física, e aí vai bater sem dúvida alguma o limite lá do imposto de renda, essa pessoa vai pagar 27,5% de imposto de renda. Se não criarem aí uma nova alíquota, que estão querendo colocar em 32, 33, uma nova alíquota. Raíra, é quase um terço da sua renda embora. Se você estrutura uma holding, que é uma PJ, para receber esses imóveis, você desce para mais ou menos, não vou falar assim um número exato, porque essa exatamente não é minha área. Então, geralmente, eu trago alguém especialista para tratar esses casos com os clientes. Cai para 12%, Raíra. Eu tenho uma economia de 15%, Raíra, de imposto. Nossa, é muito Talvez, num mês só, não faça tanta diferença assim. É 15% de, sei lá, de 10 mil reais vai dar R$1.500 de diferença. Talvez a pessoa hoje fale, mas R$1.500 num mês só não impacta tanto, não. Calcula isso num ano. Calcula isso em 10, em 20, em 30. Esses R$1.500 que está indo embora de imposto, que talvez não volte para você como você gostaria, aplicados em 30 anos, Raíra, vai dar mais de milhões só de imposto que não vai voltar mais. Então, se a gente faz, de fato, esse planejamento, a gente consegue mitigar muito. Eu não preciso sonegar, eu não preciso querer não pagar imposto. Aí também acho que não dá para a gente exagerar nisso. Sim. Aí a gente tem, obviamente, os ativos que são isentos de imposto, mas não é para falar assim, eu só aplico em ativos que é isento, porque é uma besteira. A gente precisa comparar. No momento que eu estou com recurso, com o meu objetivo definido, às vezes a oferta dentro das corretoras, dos bancos, de um ativo isento, ele é pior do que um outro ativo que é tributado. Então, eu preciso fazer muito essa comparação, e a maioria dos clientes não fazem, mas aí a gente chega para conversar e mostra a tabela, como é que fica a evolução disso ao longo do tempo, para mostrar qual delas fazem mais sentido. Até previdência, que muita gente tem uma versão muito grande, eu adoro o mecanismo de previdência privada, e aí não olhando no intuito de se aposentar, porque todo mundo quando fala de previdência, imagina que é uma classe de ativos para aposentadoria. Não é. Eu, particularmente, uso por duas situações. Ou o cliente é muito bagunçado, não consegue fazer investimento de maneira alguma, ele não consegue se controlar, porque ele tem que parar um dia, fazer a transferência para a conta do corretor ou dentro do próprio banco e ir lá e dar a ordem de compra do ativo. Às vezes esse cliente não faz. Então ele gasta o salário, como você comentou lá atrás, Sim. talvez um pouco da sua realidade, sobre os gastos, as despesas, não que você não faça os investimentos, tá? Mas essas pessoas vão passando os dias e a hora que ela vê, nossa, eu não fiz, Cássio, o investimento desse mês. Então, para essas pessoas eu gosto de usar a Previdência. Por quê? Porque a Previdência é o único tipo de ativo que eu consigo fazer o débito automático. Se o seu salário cai dia 5 eu já mando a Previdência debitar lá da sua conta, por exemplo, R$100, R$500, R$1.000, o que a gente eventualmente definir. Então, essa é uma vantagem operacional muito grande. E aí, dentro da Previdência, eu tenho fundo de renda fixa, aí normal, aí tem os fundos de renda fixa, tem os fundos multimercados, os fundos de ações,
Eu tenho uma infinidade de ativos com diferentes riscos, só que dentro da Previdência. E aí, qual que é a outra situação que eu gosto muito? Aí, para quem é CLT, funcionário público, que tem renda tributável na fonte, aí, Raíra, a gente está no paraíso, porque a Previdência Privada, o governo nos dá um benefício tributário, de que 12% de toda a nossa renda, aí junta o salário, 13º, férias, junta tudo, bônus, aqui, tudo que cair, 12% disso eu posso aplicar numa previdência privada e esse governo ele me dá um benefício de deduzir isso do meu imposto. Então, na hora que eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda, eu falo, olha, vem cá, governo, lembra que você me deu um benefício lá atrás? Eu depositei 12% na minha base tributável, lá dentro da Previdência. Agora eu quero o benefício que você me deu aí, então ele vai deduzir aquele valor que você aportou e no ano seguinte você acaba pagando menos imposto de renda. Aí a gente precisa entender que nem sempre isso faz sentido para todas as pessoas. Quem declara isso de maneira simplificada tem um benefício que o governo dá de mais ou menos R$16.000 ano, já automaticamente dedutível. Então a gente precisa fazer conta, porque essa parte tributável só funciona no PGBL. Aí voltando para a pergunta do Marcos, né? A sopinha de letras. Tem o PGBL e tem o VGBL dentro da Previdência. Somente o PGBL tem essa vantagem tributável. Só que só faz sentido para quem eu falei agora há pouco, CLT, servidor público, tem renda tributável no mês, que declare a declaração de maneira completa, que é aquela que tem as despesas dedutíveis de saúde, de cirurgias, de pensão alimentícia, de uma série de outros gastos que só existem isso na tabela completa do imposto de renda. Se você declara simplificado, não adianta, não tem essa vantagem para a gente fazer dentro do PGBL. E uma situação que também acaba sendo um fator de decisão é que na Previdência, diferente dos outros ativos, ações, renda fixa, fundos tradicionais, não tem come cotas. Então, a cada 6 meses nos fundos tradicionais, exceto de ações, mas de renda fixa, multimercado, cada 6 meses tem o come cotas, o governo já adianta a parte dele, né? É o nosso sócio principal. Na Previdência também não existe isso. E eu posso escolher uma tabela regressiva, que é a única que me permite pagar 10% de imposto quando eu sacar esse dinheiro. Pode ser que eu saque isso daqui 10 anos, pode ser que eu saque daqui 20, pode ser que eu saque daqui 30, vai depender. Então ela é regressiva e por que disso? Ela começa muito cara, começa em 35. Então assim, eu preciso ter muita certeza dos objetivos com o cliente. Porque se ele fizer uma decisão errada junto comigo, ele é penalizado. Se ano que vem ele falar que quer tirar o dinheiro, por exemplo, de dentro da Previdência, ele vai pagar, no caso do PGBL, 35%, não do ganho de capital que ele teve nesse período de um ano e pouquinho. Ele vai pagar 35% de tudo que ele colocou. Então, se ele colocou R$10.000, vou colocar um valor pequeno, 3.500 vai embora por um erro de planejamento. Por um erro de decisão de objetivo, porque ele queria uma coisa, a gente discutiu e ele mudou de ideia ano que vem. Então a gente tem que ter uma firmeza muito clara em relação a esse planejamento. E aí quando eu espero, aí essa tabela regressiva ela cai a cada 2 anos, tá? Então a cada 2 anos ela vai caindo 5% de maneira gradativa. Quando, enfim, passa de 10 anos, ele já está na menor alíquota, que é o de 10%. Então, poxa, se na renda fixa eu pago 15% e nas ações também é o mínimo de 15%, por que não fazer previdência? E aí eu posso escolher uma previdência renda fixa, uma previdência de fundo de ações. Enfim, vai depender muito do planejamento. Eu não posso simplesmente ir lá e tomar a decisão de resgatar, ainda que possa, você pode tomar a decisão de resgatar o dinheiro e às vezes com 7 dias, com 15 dias, com 30 dias, dependendo do fundo que você tem aplicado, o dinheiro volta para sua conta bancária tradicional. Só que às vezes você é penalizado por esses aspectos tributários. Então tem que ter um planejamento de fato. E aí a pergunta que eu já esqueci, me desculpa, tá, ouvinte, o nome. Eu tenho um sério problema de memória com nomes. Da reeducação é isso, Raíra. Porque se a gente não parar para pensar disso, para estudar um pouco disso, às vezes o cliente chega para mim e ele nem sabe fazer a pergunta, Raíra. E aí eu tenho que fazer destrinchando um monte de coisa. A gente passa 2, 3, 4 horas, às vezes, tendo uma discussão para eu extrair o máximo de coisas possíveis. E aí tem vezes que a pessoa esconde, né? A gente está se conhecendo agora, às vezes, né, não tem uma certa liberdade,
um nível de confiança tão grande assim, mas a gente vai tentando extrair ali um pouco de informações. Quando é indicação, às vezes é mais fácil, a pessoa já chega um pouco mais aberta para essas situações, mas quando não me conhece, é a primeira conversa ainda, é um trabalho um pouco mais difícil. Mas naturalmente as coisas vão acontecendo, é um trabalho muito gostoso de ser feito. E Cássio, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Qual a mensagem que você pode deixar aqui para quem está nos assistindo? Raíra, eu diria que começar, porque a gente não vai chegar nesses objetivos, a gente não vai aprender de ações, de fundos imobiliários, ou seja, dentro da própria renda fixa, se a gente não começar. E quanto mais a gente protela, menos tempo a gente tem até chegar ao término da nossa vida. Que ninguém sabe se é amanhã ou se é daqui 50 anos. A única certeza é que isso vai chegar. E a gente pode estar um pouco mais preparado, às vezes para uma situação que aconteça no meio do caminho, como essas situações de saúde que a gente comentou, ou eu posso deixar a minha família mais preparada. Ainda mais quando a gente tem filhos. Aí eu acho que talvez, como o seu caso e da Sofia, por exemplo, o nível de preocupação ele é muito grande. Então, se a gente se preparar o mais rápido possível e começar, daqui a pouco a gente chega nos objetivos que a gente gostaria de alcançar. Então é isso. Com certeza. Cássio, muito obrigada pela sua presença. Foi, assim, de grande valia, muito informativo. Muito obrigada por estar aqui. As pessoas que não entenderam as sopinhas de letra, os termos técnicos, esses nomes meio malucos, não tem problema não. Assiste o podcast umas 2, 3 vezes, volta, dá pausa, dá uma entrada no Google, pesquisa ali um termo específico que talvez não tenha ficado tão claro, dá o play de novo e assim vai. E obrigado aí pelo convite, espetacular o podcast, espero ter contribuído com todo mundo que está nos assistindo. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu like. Um abraço, fiquem com Deus.